Olá, neste vídeo vamos ver um pouquinho sobre o ministério e especificamente sobre os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão. Para começar, então vamos ver o que são os ministérios. A palavra ministério vem do latim ministerium, significa serviço ou função servil. E nós, como cristãos, somos chamados a servir, né? Todo cristão é chamado a esse serviço, essa função servil. E é um serviço prestado à comunidade, respondendo a uma necessidade duradoura ou permanente dessa comunidade, de acordo com a realidade. No Catecismo da Igreja Católica, lá no parágrafo 910, está escrito: os leigos podem também sentir-se chamados ou vir a ser chamados para colaborar com os próprios pastores no serviço da comunidade eclesial, para o crescimento e a vida da mesma, exercendo ministérios bem diversificados, segundo a graça e os carismas que o Senhor quiser depositar neles. Então nós, leigos e leigas, podemos sentir nessa vontade de participar de algum ministério. Ou também alguém pode vir até nós e fazer esse convite, né, para servir em nossa comunidade e ajudando os nossos pastores nessa missão de evangelização, né, de rebanhar as ovelhas para o pastor, né, para Jesus, para Deus. E parte do parágrafo 2039 do Catecismo diz: os ministérios devem ser exercidos em um espírito de serviço fraterno e dedicação à Igreja, em nome do Senhor. Ao mesmo tempo, a consciência de cada fiel em seu julgamento moral sobre os seus atos pessoais deve evitar encerrar-se em uma consideração individual. Então, quando nós passamos a exercer o nosso ministério, é preciso lembrar de que nós estamos ali servindo a Deus e nada mais. É Deus quem deve transparecer através do nosso servir, das nossas atitudes, e não para e não para ganhar poder, né, para ter status e muito menos ter o sentimento de superioridade em relação às outras pessoas. Nós estamos ali para servir a Deus e temos que ter essa consciência diante do nosso ministério. E o ministro deve conscientizar-se de que a sua preocupação deve estar voltada para uma relação entre o seu ministério e a comunidade. Deve compreender que o ministério é estar a serviço da comunidade, isto é, de todos os cristãos, tornando essa comunidade mais ativa, mais missionária. E é por isso que o ministério tem esta característica comunitária. A palavra de Deus, já nos lembra, nos recorda sobre esse serviço comunitário. Como, por exemplo, São Paulo, quando escreve aos Romanos: a cada um Deus confere dons para que possa colocá-los a serviço da comunidade.
e na carta de São Pedro também. Todos vós, conforme o dom que cada um recebeu de Deus, consagrai-vos ao serviço uns dos outros, como bons dispensadores das diversas graças de Deus. Existem diversos ministérios, de acordo com os dons e os carismas que recebemos de presente de Deus. Sabiamente, São Paulo compara a igreja como um corpo, sendo Cristo a cabeça e nós, os membros. E é assim também em relação aos ministérios. Cada ministério é um membro desse corpo. E juntos formamos, como diz Santo Agostinho, o Cristo total. E existem dois tipos de ministério: o ministério ordenado e o ministério não ordenado. O ministério ordenado são aqueles que recebem o sacramento da ordem, ou seja, o diácono, padre e o bispo. E a igreja atribui um valor especial a esses ministérios porque os considera constituídos pelo próprio Jesus Cristo. Então, no dia do sacramento da ordem, é o próprio Cristo que investe a sua autoridade a esses ministros ordenados. E os ministérios não ordenados. Então, são as pessoas que são chamadas a esse ministério que asseguram um especial serviço da mesma igreja. Não estão acima e nem superam o sacerdócio, mas têm um papel muito importante. Prestam um serviço que é original, próprio e insubstituível. É importante que os ministérios não ordenados e ordenados estejam em comunhão para que possamos juntos contribuir para o reino de Deus. E falando mais especificamente dos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão. Estar a serviço da Eucaristia para distribuir aos fiéis o corpo e o sangue de Cristo, na verdade, é um ministério normalmente reservado aos bispos, padres e diáconos. Porém, em 30 de abril de 1969, com a instrução Fidei Custos, a Sagrada Congregação dos Sacramentos permitiu então que os leigos exercessem extraordinariamente este ministério. E o ministro extraordinário da Sagrada Comunhão tem que ter uma espiritualidade. E existe 10 passos para que o ministro possa se aprimorar a sua espiritualidade. E o primeiro passo é em relação ao domingo. O MESC deve participar todos os domingos da Eucaristia, da Santa Missa, mesmo quando não está escalado para servir, para este ofício. Primeiro, porque é o dia do Senhor, quando recordamos o memorial da ressurreição de Jesus, nosso Senhor. Nesse dia, movidos pelo Espírito Santo, nós agradecemos e louvamos ao Senhor pelas maravilhas que Ele realiza em nossa vida, em nosso dia a dia. E também é o momento, o dia, para suplicarmos por nossas necessidades, e daqueles que pediram também as nossas orações. Além disso, o domingo é o dia da comunidade se reunir, a família de Deus
se reunir, estar em comunhão e união uns com os outros. Quando, então, a comunidade cristã se reúne e rende juntos graças a Deus, pelo ministério da redenção que se atualiza a cada celebração eucarística. E também o domingo é o dia para descansar o nosso corpo físico, dos afazeres do nosso cotidiano. É um dia para estarmos com a família, com os amigos, e também dia de contemplar a Deus em seus ministérios, para que possamos reabastecer as nossas forças, aquelas que dão sentido às nossas vidas. E sempre devemos e podemos recordar aquele ditado, aquela frase que é tão conhecida: domingo sem missa, semana sem graça. Podemos complementar ou ajustar para semana com missa, semana agraciada. E para ser distribuidor da Eucaristia, é necessário participar sempre da celebração eucarística, Santa Missa. O segundo passo é a adoração ao Santíssimo Sacramento. A adoração eucarística é vista como prolongamento da ação da missa. O Cristo Eucarístico está presente nas igrejas em todo o mundo, a todo tempo. É recomendado, então, aos grupos de MESC que se reúnam pelo menos uma vez por mês para fazer esta adoração, seja diante do sacrário, seja diante do Santíssimo exposto sobre o altar, E o MESC deve ser um adorador do Cristo Eucarístico. E uma recomendação muito importante é que, quando o MESC estiver escalado, que possa ir antes do horário do início da celebração, para que possa fazer a sua adoração, antes de preparar os paramentos, e se preparar para a missa em si. É necessário que o mestre chegue antes, para que possa fazer aí uns 15, 30 minutos de adoração ao Senhor. O terceiro passo é o trabalho em comunhão. É importante que o MESC trabalhe em conjunto, por exemplo, com a Pastoral da Saúde, visto que a sua missão é levar a Sagrada Comunhão aos enfermos. Quarto passo é a espiritualidade leiga. O ministro deve ser consciente da sua condição batismal, segundo a qual participa do sacerdócio comum dos fiéis. É ali que ele descobre a presença de Deus em sua vida. O quinto passo é o estudo pessoal. É dever do ministro estudar e pesquisar os documentos da igreja para desempenhar bem a sua função. Santo Agostinho nos diz em relação a Jesus, e podemos aplicar aqui também, que quanto mais conhecemos a Jesus, mais o amamos, e quanto mais o amamos, mais o conhecemos. E amar a Jesus é conhecer a sua igreja, os documentos, as encíclicas, o material dos nossos santos papas, e assim ir conhecendo e amando e conhecendo a Jesus e a nossa igreja, nós podemos servir mais e melhor em nosso ministério. O sexto passo é o retiro espiritual.
recomenda-se que o grupo dos ministros realizem, ao menos uma vez ao ano, um retiro espiritual, né, para ter esse reabastecimento. Jesus sempre se retirava para rezar nas madrugadas, ia ao monte, às montanhas, que era o momento dele se reabastecer. Então é necessário que os ministros tenham esse reabastecimento também, né, todos os dias, e pelo menos uma vez ao ano ter, né, esse reabastecimento mais profundo. O 7º passo é a formação. É dever dos ministros participarem dos cursos de atualização e das formações promovidas pela diocese, pelas regiões pastorais ou pela própria paróquia. O 8º passo é a formação específica. Então, é aconselhável que o ministro procure a atualização teológico-pastoral, sempre à luz da Eucaristia, né, buscando a sua própria santificação e também as dos outros. O 9º passo é o testemunho de vida. Cada ministro é chamado a ser testemunha da vida, testemunha de fé, morte, ressurreição de Jesus. É chamado a ser sinal do Deus vivo no mundo. São Francisco já nos diz que precisamos evangelizar a todo tempo e, se necessário, usar as palavras, né? Sermos testemunhas vivas e eficazes do Cristo ressuscitado em nosso dia a dia, onde quer que estejamos. O testemunho arrasta multidões. Então, o ministro precisa ser este testemunho de vida, esse testemunho de fé. E o 10º passo é a oração. Cada ministro deve aprimorar-se em sua vida de oração, lendo e meditando a palavra de Deus, buscando indo de encontro com os sacramentos da nossa igreja, praticando a penitência, principalmente o sacramento da reconciliação, e em tudo buscando a sua própria santificação. E assim, com esses 10 passos, e tendo esta consciência do que é o ministério, da nossa missão, quando somos confiados por Deus nessa missão, nesse serviço de evangelização, sendo essa extensão de Cristo para as outras pessoas e muito mais, né, levando o próprio corpo e o próprio sangue de Cristo às pessoas necessitadas. A missão linda, importante, né, que somos escolhidos por Deus. Deus escolhe a cada um para o seu ministério, em que, caminhando a partir desses passos, possamos, enquanto ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, servir com amor, sendo esse amor para que as pessoas possam ter, a partir do nosso servir, o encontro pessoal com Cristo ressuscitado. E que possamos sempre pedir a intercessão da Mãe, ela que é o nosso exemplo, ela que continua cumprindo com o seu ministério, na qual Deus a confiou. Que possamos sempre, a exemplo da Mãe, pedir a sua intercessão, para que ela possa nos ajudar a
servirmos assim como ela serviu em seu ministério. Que Deus nos abençoe, nos guarde, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.